da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Então vamos para o Fora da Caixa, sempre às terças-feiras, com os comentários de Vladimir Silves Ferreira, a quem saudamos. Olá, bom dia. Muito bom dia, Orlando, e a todos os ouvintes da nossa rádio. Muito bem, esta disposição mais uma semana. Com certeza. Vladimir, temos algumas questões para a gente comentar aqui nesta edição do Fora da Caixa. Naturalmente, as eleições internas no PICV é assunto que tem que ser analisado aqui também neste espaço. É um dos temas que vai marcando a atualidade da vida política aqui no país nos últimos dias, sobretudo com a decisão do Tribunal Constitucional, que mandou suspender as eleições que estavam agendadas para domingo. Ora, como é que o PICV sai no meio de toda esta situação? Bom, aqui é importante, e peço alguma compreensão dos ouvintes, é importante fazermos um enquadramento histórico, porque a história recente, aquilo que foi o processo evolutivo do partido, ajuda a explicar um pouco a situação atual. Vejam, o PICV governou o país de 75 a 90, portanto durante 15 anos. O processo de abertura democrática que aconteceu em 90 ocorreu num tempo recorde. Não deu ao partido qualquer possibilidade de se readaptar aos novos tempos. E uma parte significativa dos jovens quadros do partido na altura saíram e foram fundar o MPD. Em 1997, um grupo de jovens irreverentes na altura perceberam que era preciso operar algumas mudanças no partido para que o partido pudesse se reconectar com os cabo-verdianos, e este grupo de jovens, em oposição direta com os então históricos do partido, encetaram uma proposta alternativa no Congresso de 1997, liderados por José Maria Neves. Ora, esta proposta não passou em 97, mas veio a ter resultados positivos com a vitória de José Maria Neves no Congresso de 2000. Por que é importante fazer esse enquadramento histórico? Porque a história recente do partido nos ajuda na compreensão do que é o momento presente do partido. Os jovens de 2000 que encetaram uma profunda transformação no partido é a geração que hoje assume uma posição conservadora, não é? A geração de 2000 e todo um segmento que se identifica com o legado da geração do PICV das 3 legislaturas de 2001 a 2016, atualmente consideram que basicamente, estou a generalizar naturalmente, com o mesmo discurso, as mesmas propostas e os mesmos atores, é possível voltar a conseguir resgatar a confiança do eleitorado cabo-verdiano no PICV em 2026. Portanto, há esse segmento, e esse segmento é um segmento que nós podemos identificar em algumas candidaturas. Em sentido contrário, temos um outro segmento, que a meu ver, penso que é maioritário neste momento, de jovens atuais, jovens quadros, com novas propostas sociais, com uma nova proposta de pacto social do partido com a sociedade cabo-verdiana, com uma nova estética e uma nova concepção de Estado Social. Este novo segmento é liderado pelo Dr. Francisco Carvalho. Portanto, temos neste momento em disputa duas visões, duas concepções do partido, e que esse processo que desembocou o que o jornalista aqui, o Orlando, me colocou como pergunta, porque esta opção de recurso ao Tribunal Constitucional para resolver um problema interno do partido? Sim, esta questão que as pessoas colocam, né? O porquê, um assunto interno do PICV,
o porquê do Tribunal Constitucional ter sido envolvido no meio de toda esta situação e com todos os comentários e esta polémica toda que se cria em torno de um processo que pensava-se que seria um processo normal, não é? Tendo em conta toda a maturidade política do próprio PICV. Sim, exato. A meu ver, esperava-se mais maturidade de determinados dirigentes pelo percurso, pela idade que têm e pelo que sempre defenderam em termos de aquilo que devia ser a conservação, a preservação dos valores do PICV. Portanto, na minha leitura, o recurso ao Tribunal Constitucional, neste momento, é uma tentativa de travar a ascensão desta nova geração do partido. A meu ver, o recurso ao Tribunal Constitucional é uma decisão que leva a discussão de uma questão interna do partido para a praça pública. Recorrer aos tribunais fragiliza os órgãos internos do partido, neste caso, a Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização, órgão que foi devidamente eleito pelo Congresso, e esta decisão abre um precedente que poderá ter consequências imprevisíveis no futuro. Um único militante conseguiu paralisar uma eleição a 48 horas da data marcada, impedindo mais de 30 mil outros camaradas de exercerem o seu direito de escolha do presidente do partido. E do ponto de vista político também, parece-me que esta decisão de recorrer ao Tribunal Constitucional não trará resultados favoráveis para os que pretendem impedir a candidatura de Francisco Carvalho. Vejam o seguinte: o recurso ao assédio jurídico como forma de derrubar a candidatura de Francisco Carvalho é a tática que o MPD utilizou durante 4 anos do primeiro mandato de Francisco Carvalho na Câmara da Praia. E sem sucesso. Pelo contrário, a opção por uma estratégia tendo como tática o recurso permanente aos tribunais resultou num aumento da popularidade do edil da Praia. Portanto, os adversários internos do Dr. Francisco Carvalho, utilizando esta mesma estratégia, correm o risco de o fortalecer ainda mais. É esta a minha leitura. A questão que se coloca é a seguinte: o PICV saiu animado das eleições autárquicas de 1 de dezembro, ganhou a maioria das câmaras municipais e isto dá automaticamente um fôlego diferente, tendo em conta as aspirações do partido para as eleições legislativas do próximo ano. Ora, agora, com esta situação interna, a imagem que passa para o eleitorado será uma imagem de alguma desconfiança, algum descrédito depois para o PICV, ou há tempo do partido fazer a devida recuperação? Sim, quer dizer, tempo existe, há tempo. Agora, só que nós, neste momento, o tempo não depende nem dos dirigentes atuais, nem dos militantes. Atualmente, o tempo do PICV está nas mãos do Tribunal Constitucional. Ora, uma candidatura que conseguiu recolher mais de 6 mil assinaturas, portanto, uma candidatura que foi validada por mais de 20% dos militantes do partido inscritos no caderno eleitoral, uma candidatura que apresentou todos os documentos necessários, apresentou uma lista de delegados ao Congresso, apresentou uma moção, apresentou todos os documentos necessários. O Tribunal Constitucional, com certeza, terá em conta todos esses elementos. Porque, repare, se o Tribunal Constitucional tiver uma decisão contrária e confirmar a exclusão do candidato Francisco Carvalho da corrida às eleições internas do PICV, corremos sim um sério risco
de ruptura no partido e estaríamos entrando num caminho sem destino certo. Estaríamos entrando para uma situação... Um caminho perigoso. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Com a possibilidade de Francisco Carvalho, por exemplo, avançasse como uma independente. Não sei. Seria difícil. Não tenho essa informação, mas o que eu sinto e ouvindo dos militantes, caso a decisão for esta, é bem provável que vai haver muitos militantes que vão se desvincular do partido. Isso eu não tenho dúvidas. Se será o suficiente para pôr em causa a integridade e o futuro do partido, isso não... Quer dizer, é todo um mundo desconhecido, não é? E neste momento, o futuro do PSV está nas mãos dos 3 juízes do Tribunal Constitucional. Relativamente à decisão do Tribunal Constitucional de adiar, cancelar a realização das eleições, eu penso que foi uma medida exagerada. Exagerada porque, baseando-se na vontade de apenas um único militante, colocou em causa o interesse de mais de 30 mil militantes. E o que resultou em prejuízos para muita gente que já tinha se organizado a sua vida em função das eleições, que adiou viagens, pessoas que moram longe das mesas de voto no estrangeiro e que já tinham comprado sua passagem para se deslocar em local de voto, as candidaturas que já tinham feito todo um trabalho de contratação de transporte, de alimentação e de toda a logística para o dia das eleições. Quer dizer, há aqui um custo econômico, há também um custo político. Digamos que os próximos dias vão ser cruciais para o PSV, dependendo da decisão do Tribunal. Sim, e eu também peço e espero nos próximos dias um pronunciamento do presidente do PSV, que é nos momentos difíceis que os grandes líderes assumem a sua posição. E neste momento precisamos de um presidente que venha ao público, já que essa questão já é de domínio público, defender o PSV, defender os órgãos do PSV, defender a integridade do PSV. É isso que eu espero do seu presidente, camarada Rui Cimedo, que intervenha e faça ouvir a sua voz e dê sua contribuição para que essa questão se resolva da melhor forma possível. Talvez uma das consequências ou não de toda esta situação dentro do PSV, no Parlamento o Presidente da Assembleia teve que suspender o último período de trabalhos da sessão plenária de sexta-feira por falta de quórum. Muitos deputados do PSV não compareceram no período de tarde. Será também aqui consequência de todo este processo eleitoral dentro do PSV? Bom, em relação a esta notícia, eu fui consultar a página do Parlamento, não encontrei nenhuma referência a este acontecimento. Mas foi suspenso. Os trabalhos foram suspensos por falta de quórum. Não, sim, exato. Assim. Eu queria começar por lá. Quer dizer, o Parlamento, enquanto a Casa da Democracia, deve e deveria ser também a casa de transparência em termos daquilo que é o seu funcionamento. É estranho que um acontecimento desta natureza não esteja registrado na página oficial do partido, aliás, do Parlamento na internet. Mas, tudo bem, vejamos o seguinte. Analisando a notícia que saiu em vários órgãos de comunicação social, tendo como origem a Infopress, a notícia nos diz o seguinte: a ausência dos deputados do PSV à sessão da tarde obrigou o presidente da Casa Parlamentar a adiar os trabalhos que estavam agendados para esta tarde sobre a revisão do Código Eleitoral. Bom, eu não sei quantos deputados de cada partido estavam ausentes, mas a notícia imputa essa responsabilidade aos deputados do PSV. Aqui fica uma questão que a peça, eu penso que do ponto de vista
didático, para que a notícia fosse didaticamente bem elaborada, era importante que a peça trouxesse algumas informações adicionais, ou seja, qual é o número mínimo de deputados que devem estar presentes para haver quórum de funcionamento do Parlamento. Porque, como todos sabem, o PAICV é um partido maioritário no Parlamento atualmente. O MPD tem maioria absoluta e ainda nós temos os deputados, os 4 deputados da UCID. Para a matéria em questão, tratava-se de uma matéria que exigia maioria de 2/3. São elementos que a peça jornalística devia trazer para permitir uma melhor compreensão. Para além dos deputados do PSV que eventualmente estavam ausentes, era possível compor uma maioria e garantir quórum apenas com os deputados do MPD e da UCID? São questões que seria bom que a peça trouxesse para uma melhor compreensão. No Parlamento também, Vladimir, que na semana passada debateu a mulher cabo-verdiana. Nós assinalamos o março, mês da mulher, simbolicamente, porque todos os dias são dias da mulher. A classe que tem sido esquecida, segundo o PAICV, na formulação de políticas públicas. O governo reage, dizendo que sim, tem valorizado a mulher cabo-verdiana em diferentes áreas, por exemplo, na saúde, na educação, financiamento de projetos geradores de rendimento. Uma coisa é certa, é preciso cada vez mais valorizar e empoderar a mulher cabo-verdiana. Sim, sem dúvida. E pronto, é uma questão que gera até um certo consenso na sociedade cabo-verdiana em geral, que nós devemos trabalhar no sentido de sermos um país igualitário em termos de oportunidades. Isto não só falando em género, mas também falando em classe social, em origem geográfica, ou seja, um cabo-verdiano de Santo Antão à Brava, independente de onde tenha nascido, há uma vontade nacional de que todos tenham as mesmas oportunidades. Agora, relativamente à forma como se debate a questão da mulher, do papel da mulher, nos espaços institucionalizados, neste caso no Parlamento, é muito limitado a indicadores que dizem respeito à própria participação das mulheres nos órgãos de decisões do país. Relativamente ao governo, nós tivemos recentemente, naquilo que foi a primeira remodelação do Dr. Luís Correia Silva, a saída em avalanche das mulheres do elenco governamental. É simbólico, porque não é pelo facto de um governo ter maioria feminina que a atuação, as ações, as políticas a serem implementadas serão diferentes. Nós já tivemos governos com maioria feminina e não resultou necessariamente em ganhos consolidados a ponto de não termos retrocessos que estamos a ter agora, mas vê-se claramente que o governo atual é um governo que menos sensível a questões femininas comparativamente ao governo anterior, em que na própria composição governamental tínhamos uma maior preocupação com a paridade. Há uma menor preocupação por parte do Luís Correia Silva face a governos anteriores. Agora, seja como for, as medidas de fundo não se dão tanto na composição dos órgãos de soberania, mas sim nas medidas de políticas públicas. No acesso ao sistema de saúde, no acesso ao sistema de educação, na garantia de igualdade de oportunidades na base, é a este nível que, penso eu, que se vê realmente se um país é um país que dá oportunidades iguais a todos ou não. Até porque, reparem, nesta mesma semana saiu um ranking aqui na nossa região da CEDEAO em termos de igualdade de género e Cabo Verde aparece no meio da tabela. Portanto, atrás do Senegal, Gana, Benin, um conjunto de países aqui da nossa sub-região que apresentam indicadores melhores do que nós. Se nós não estamos no topo da nossa sub-região, estamos a meio da tabela, o que quer dizer que a nível mundial estamos muito abaixo.
Já estamos quase na reta final. Há uma questão que também gostaria que conversássemos aqui, que é uma matéria muito, muito sensível, porque o bastonário da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde denunciou na semana passada, estamos a citar, que há charlatões no mercado a fazerem-se passar por terapeutas, o que poderá criar graves danos à saúde mental das pessoas. Vladimir, estamos perante um assunto muito sério. Esta denúncia feita pelo bastonário da Ordem dos Psicólogos. Aqui a necessidade de alguma intervenção urgente. Sim, mas aqui talvez devemos fazer uma contextualização prévia. O nosso país, na forma como temos evoluído, temos nos tornado o que é natural, a tendência dominante no mundo, num país capitalista, e o capitalismo é um modo de produção, digamos assim, sistema de organização que puxa e incentiva ao individualismo, à competição, ao sucesso por via da acumulação de bens materiais e, portanto, é um regime, é um modelo, é um sistema econômico que fragiliza os laços sociais, que fragiliza a solidariedade e a cooperação entre as pessoas nas suas comunidades. Neste contexto, é um contexto em que o insucesso, a marginalização, o fracasso se torna um elemento cada vez mais presente e com impactos na saúde mental das pessoas. Portanto, a tendência num mundo cada vez mais concorrencial é termos muito mais problemas. Havendo muitos mais problemas, há espaço também para mais atores intervindo e tentando dar a sua contribuição, entre aspas, para a resolução destes problemas. É possível que existam realmente pessoas atuando sem a devida certificação. Isso é possível. Mas também, por outro lado, temos de ter em conta o seguinte: a Ordem dos Psicólogos foi criada há muito pouco tempo. Portanto, estamos a falar de uma profissão que ainda do ponto de vista corporativo está a dar os primeiros passos com vista à sua organização. Acredito eu que com o tempo, com a consolidação do papel da Ordem, naturalmente a Ordem poderá fazer influência junto dos órgãos de legislação e dos órgãos que implementam políticas públicas para que no futuro os profissionais que atuam nesta área sejam todos devidamente certificados. É um primeiro pronunciamento, é normal, mas há um caminho a fazer. Até porque, repare, nós temos muitas outras áreas mais antigas que têm problemas idênticos. Estamos a pensar, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros, até ainda hoje, reclama de profissionais que atuam sem a devida certificação, de engenheiros que atuam sem estarem devidamente registrados na Ordem. Portanto, não é um problema só da área da psicologia, mas é algo que, a nível do país, há muito por fazer. Ou seja, há outros setores também com problemas idênticos. Sim. E é compreensível que a psicologia, sendo uma área recente do ponto de vista da sua organização enquanto classe, há ainda um trabalho enorme por fazer. Agora, no entanto, quando há, Vladimir, esse tipo de denúncias, o Ministério, por exemplo, no caso da Ordem dos Psicólogos, o Ministério aqui da Saúde terá uma palavra também a dizer? Sim, com certeza. E penso que uma ordem forte, uma ordem organizada, influenciará positivamente o Ministério da Saúde a implementar as medidas necessárias. Mas isto não é só... Reparem, quer dizer, dentro da área da saúde, para além daquilo que eu penso que a Ordem dos Médicos já está bastante consolidada, já existe há muitos anos e atua muito bem, há outros profissionais que estão a pensar, por exemplo, na ordem dos nutricionistas, por exemplo, que também são áreas que precisam de um quadro legal mais claro, que precisam de ter representação em determinados órgãos de consulta, não só do Ministério da Saúde, mas também do Ministério da Agricultura, que é o Ministério responsável pela parte de segurança alimentar.
há aqui, portanto, um debate a vários níveis a fazer. Agora, o papel dos psicólogos é cada vez mais relevante porque temos cada vez mais casos. E a tendência é para um aumento de casos porque o país escolheu seguir um caminho que propicia o surgimento de transtornos mentais vários. A reta final, Vladimir, já não temos mais tempo. Muito obrigado, continuação de uma boa semana. Até a próxima terça, se Deus assim o entender, para continuarmos sempre aqui no Fora da Caixa com as análises de Vladimir Ciro Churreiro. Continuação de um excelente dia, boa semana. Com certeza, obrigado e uma boa semana. Muito obrigado também pela sua presença. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.